Olá, turminha, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de matemática. Pegue seu caderno, seu livro de matemática, lápis e borracha. Vamos começar? Espero que o seu dia seja tão adorável quanto você é. Seja bem-vindo à nossa aula. Nossa aula de hoje ainda continuaremos a falar da multiplicação. Estamos na unidade 5, tá? E vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada. O que demos na aula passada? Na aula passada, nós vimos a operação da multiplicação. Ela nada mais é do que uma grande soma de parcelas. Logo que começamos a fazer algumas continhas de vezes, né? Agora nós vamos lembrar os termos da multiplicação. Eles também são conhecidos como fatores da multiplicação. Vamos lembrar quais são? Observe essa continha. 2 vezes 5 é igual a 10. O 2, ele é um multiplicando. O 5, ele é um multiplicador. E o 10, o produto. Repetindo, os fatores da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto. O sinal que se usa nas contas de multiplicação é o sinal de vezes, formado pelo x. Na multiplicação, nós temos o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Ele é um ninja. Todo número multiplicado por ele não se altera, tem o mesmo valor. Observe o exemplo. 3 vezes 1, 3. Ou 1 vezes 3, 3. Isso quer dizer o quê? Que todo número multiplicado por 1 será ele mesmo. E também temos a multiplicação por zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre terá zero como produto, como seu resultado. Como no exemplo, em relação à quantidade de flores no vaso, 2 vezes 0 é 0, ou 0 vezes 2 é 0. Então, vamos relembrar. Vimos os fatores da multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. Vimos que temos também na multiplicação o elemento neutro, que é o número 1, que todo ou qualquer número multiplicado por 1, o resultado não se altera, será o próprio número, como no exemplo, 3 vezes 1 é 3, ou 1 vezes 3, 3. Também já aprendemos que qualquer número multiplicado por zero sempre será zero o seu produto. Em relação à quantidade de vasos, como está aqui, 2 vezes 0, 2 vasos, vezes 0 flores, eu vou ter 0 como meu produto, ok? Agora, nós vamos para o nosso assunto da nossa aula de hoje. Multiplicação com 3 fatores, no livro de matemática, unidade 5, página 103. Vamos lá. Leia o problema e acompanhe a sua resolução. Dona Thelma trabalha numa loja e organiza os panos de prato em caixas com divisórias. Cada caixa está dividida em 4 fileiras com 3 panos de prato cada um. A Alessandra comprou 4 caixas de pano de prato para dar de presente. Quantos panos de prato ela comprou ao todo? Vamos observar como podemos fazer esse cálculo para responder essa questão. Observe, a Alessandra comprou 4 caixas de pano de prato, sendo que cada caixa tem 4 fileiras e 3 panos de prato em cada fileira. Então, ficou 4 vezes 4 vezes 3. Observa que o 4 vezes 3 ele está entre parênteses. Isso é uma dica. Ele está demonstrando para você que a primeira multiplicação a ser resolvida é essa. Então, 4 vezes 3 é 12 e você vai repetir na frente do 12 o 4 e o x, o 4 vezes 12. Então, a conta fica 4 vezes 12, que dá 48. Ou, eu vou colocar a numeração de outra forma. 4 vezes 4 vezes 3. Observa que o 4 vezes 4 está entre parênteses, isso está dizendo que você vai começar a resolver a multiplicação pela
pelo número que está dentro do parêntese. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Obtivemos o mesmo resultado. Ó. Tanto na primeira conta quanto na segunda, a gente teve o mesmo valor. Então, a Alessandra, ela comprou 48 panos de prato. Perceba que podemos calcular 4 vezes 4 vezes 3 de duas maneiras diferentes sem alterar o resultado. Então, é isso que é a famosa multiplicação com dois fatores. Eu vou associar valores, vou colocar um valor e eu posso resolver essa conta de várias maneiras diferentes que o meu resultado vai permanecer o mesmo. Vamos ver outro exemplo. Observe, eu tenho 24 margaridas. Agora eu vou mostrar para vocês umas continhas de multiplicação que eu vou obter o resultado 24, mas de várias formas diferentes. A primeira é essa, 4 vezes 3 vezes 2. Observa que eu vou delimitar o 4 vezes 3 porque ele está dentro do parêntese. Então, isso me mostra que ele será o primeiro a ser resolvido. 4 vezes 3 é 12. Eu repito novamente o vezes 2 ao lado do 12. Delimito novamente. E 12 vezes 2 dá 24. A mesma quantidade de flores que está na nossa figura. Observa que essa conta, ela é semelhante a uma expressão numérica. Lembra da expressão numérica que nós estudamos de adição e subtração? Na expressão numérica de adição e subtração, resolve-se primeiro quem está na frente. Se é a soma, a soma. Se é a subtração, a subtração. Já aqui na multiplicação, eu tenho uma expressão, sendo que são somente multiplicações, são duas multiplicações juntas, e eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, eu obtive o 24. Vamos ver uma outra forma de fazer esse cálculo? Agora eu mudei. Antes era 4 vezes 3 vezes 2, agora é 2 vezes 4 vezes 3. Delimito novamente quem está dentro do parêntese. 2 vezes 4 é 8. Repito novamente o 3. Fica 8 vezes 3. E 8 vezes 3, delimitando, é 24. Eu ainda tenho mais uma forma de resolver essa conta, professora? Sim, vamos lá? Olha, agora mudou. Antes era 4 vezes 3 vezes 2. Aí nós fizemos 2 vezes 4 vezes 3. E agora nós vamos fazer 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. Observe que das três formas eu obtive 24. 4 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 3. E até se eu fizesse 3 vezes 2, eu também obteria o mesmo resultado. Ok? Vamos para a próxima. Numa multiplicação, podemos associar fatores de forma diferente que o produto não vai ser alterado. Observe essa conta. 24 vezes 6 vezes 4, que é igual a 24 vezes 6 vezes 4. Observe que a posição dos números ela está diferente, a associação dos fatores. Os fatores eles estão associados de maneira diferente. Vamos ver agora como é que a gente resolve essa conta? Vamos lá. 24 vezes 6 vezes 4. 24 vezes 6, eu delimito quem está dentro do parênteses. Dá 144 vezes o 4, que está lá sobrando na multiplicação. Delimito novamente e obtenho 576. Agora, lembra que lá na outra página ele teve duas formas, ele associou dois fatores para resolver? Vamos associar o próximo fator. O próximo fator ele já é diferente. Ele é 24 vezes 6 vezes 4. Eu vou delimitar, eu vou delimitar quem está dentro do parêntese, no caso 6 vezes 4, que é 24,
e fica outra multiplicação, 24 vezes 24, que eu vou obter 576. Observa que mesmo com os fatores sendo associados de maneira diferente, nós ainda obtivemos o mesmo resultado. Vamos para o próximo exemplo. Na figura estão representadas as estantes da biblioteca de uma escola, onde estão expostos os livros relacionados com a natureza. Como é que podemos calcular o número de livros existentes? Os dois amigos, eles têm duas formas de resolução. Eles têm dois fatores. Vamos ao primeiro. A. 2 vezes 3 prateleiras, cada uma com 9 livros. Então, A. 2 vezes 3 vezes 9. Sendo que 2 vezes 3 é 6, vezes 9 fica 54 livros. Já o amigo dele já fez de outra forma. Há duas estantes, cada uma com 3, vezes 9 livros. Então, há 2 vezes 3 vezes 9. Mas observa que o parênteses está entre o 3 vezes 9. Então, você vai repetir o 2 com o sinal de vezes e vai responder 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. 27 vezes 2 é 54 livros. Então, mais uma vez podemos ver que de duas maneiras diferentes resolvemos a conta, mas não alteramos o seu resultado. Próximo exemplo. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Vejamos de quais maneiras podemos resolver a multiplicação 3 vezes 5 vezes 7. Vamos lá na primeira. 3 vezes 5 vezes 7. Está delimitado que vamos começar pelo 3 vezes 5, por causa do parêntese. Então, 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 7, 105. Agora eu vou inverter os fatores. Vou colocar o 3 vezes na frente e o 5 vezes 7 atrás entre parênteses. Repito, vou responder apenas primeiro o que está dentro do parêntese. 5 vezes 7, 35. Repito o 3x na frente. 3 vezes 35, 105. Outro fator, colocando de uma outra forma, 5 vezes 3 vezes 7. O parênteses está sobre o 3 vezes 7, então eu vou começar por aí. 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 5, 105. Próximo exemplo. 6 vezes 15 vezes 20, que também é igual a 6 vezes 15 vezes 20. São duas formas diferentes. Vamos olhar primeiro para a primeira forma, primeiro fator. 6 vezes 15 dá 90. 90 vezes 20, que sobrou 1.800. Já do outro lado, eu tenho 6 vezes 15 vezes 20. Resolvo 15 vezes 20, que dá 300. 300 vezes 6, 1.800. Numa multiplicação, podemos associar fatores de forma diferente, que o nosso resultado não vai ser alterado. Observe essa conta. 5. Esse sinal, esse pontinho, também é considerado sinal de vezes. 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 20 vezes 3, que é igual a 60. Por quê? 5 vezes 4 é 20. Eu pego o 3 e repito ao lado do 20 para fazer outra multiplicação. 20 vezes 3, 60. Outra forma de se associar essa conta para obter o mesmo resultado. Eu coloco 5 vezes o 4 vezes 3 entre parênteses. Sabemos que vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese, que dá 12. 12 vezes 5, 60. Em uma multiplicação de 3 ou mais números, podemos associar os fatores de modo diferente e o produto não será alterado, será sempre o mesmo. Agora, observe essa. 5 vezes 3 vezes 3. Eu
delimito 3 vezes 3, porque ele está dentro do parêntese, que dá 9, repito o 5 e o x, fica 5 vezes 9, delimitando, que dá 45. Agora, vamos associar de uma forma diferente os fatores e vamos ver se a gente obtém esse resultado. Observa que os fatores mudaram. Agora eu tenho 5 vezes 3 vezes 3. Sendo que o 5 vezes 3 vai ser delimitado porque está dentro do parêntese. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 3 eu delimito e dá 45. Eu até esqueci o sinalzinho de igual. Vamos fazer de outra forma diferente? Ainda tem outra forma, professora? Tem, vamos lá. 3 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 5, nós já sabemos que é 15. E 15 vezes 3, 45. Observa que o valor das três contas, apesar dos fatores estarem associados de maneira diferente, a gente conseguiu ainda o mesmo resultado. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que explica uma outra perguntinha também. Use a lei da multiplicação para escrever. Aqui temos 12 vezes 3, entre parênteses, e querem que nós multipliquemos isso 10 vezes de uma forma diferente. Simplifique as duas expressões para mostrar que se obtém o mesmo resultado. A forma como escreveram, deixa eu reescrever, eles têm 12 vezes 3, entre parênteses, e tem que multiplicar por 10. Agora, sempre que alguma coisa estiver entre parênteses, é para fazer isso primeiro. Então, comece por 12 vezes 3. Então, quanto é 12 vezes 3? É 36. Então, é 36. E ainda temos que multiplicá-lo por 10 aqui abaixo. Vezes 10. E agora temos um truque! Quando multiplicamos alguma coisa por potência de 10, apenas adicionamos o número de zeros. Assim, isso vai ser 360. Vai ser igual a 360. Agora, de novo, a propriedade da multiplicação parece bem complicada. No entanto, ela significa que não importa como associamos a multiplicação ou como colocamos os parênteses, sempre vamos chegar à mesma resposta. Então, vamos fazer de novo. Se fôssemos fazer 12 vezes 3 vezes 10, apenas sem os parênteses, da esquerda para a direita, seria exatamente igual ao que fizemos aqui na esquerda. Mas a lei da multiplicação diz, sabe o quê? Diz que podemos multiplicar primeiro 3 e 10, depois o 12, e teremos o mesmo resultado caso multiplicássemos 12 vezes o 3 e depois o 10. Vamos ver? Então, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30, e ainda queremos multiplicar isto 12 vezes. Quanto é 12 vezes 30? Vimos isso várias vezes. Pode ver como 12 vezes 3, que é 36, mas ainda temos o zero aqui. Então, isso é igual a 360. Assim, não importa como você associa a multiplicação. Pode fazer primeiro 12 vezes 3 ou 3 vezes 10. Dos dois jeitos, o resultado será 360. Olha aí, crianças. Não importa como associamos a conta da multiplicação ou onde colocamos os parênteses. Sempre vamos chegar no mesmo resultado. Agora nós vamos para as atividades. Nós vamos ter atividade no caderno e no livro. Lembrando que a correção da nossa aula é no sábado. Não percam a correção. Por quê? Para que serve a correção? Serve para saber se quando você está fazendo o seu cálculo, ele está correto. Se você realmente está compreendendo o conteúdo. Ok? Então, não perca a aula da correção. Faça a atividade antes da correção, para que quando chegar o dia, você apenas corrija, apenas veja se está certo e se está errado. Professora, na hora da minha correção, eu vi que a minha continha está errada. Então, o que você faz? Você dá uma pausa no vídeo na correção, apaga, refaz a sua conta e olha o resultado. Ok? Vamos pegar o nosso livro na página 104. Resolva as multiplicações a seguir. Letra A, 3 vezes 2 vezes 3.
Observa que aqui está sem o parêntese. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o parêntese. Uma dica para você que está começando a aprender agora, coloca o parêntese na primeira multiplicação. No caso, na letra A, 3 vezes 2. Na letra B, 5 vezes 4. Na C, 3 vezes 5. Na D, 7 vezes 3. E, 3 vezes 4. F, 6 vezes 3. G, 4 vezes 4. H, 7 vezes 4. E I, 2 vezes 5. Coloque os parênteses nas primeiras multiplicações e resolva conforme foi a nossa aula de hoje, os nossos exemplos. Aqui na número 2, ele está dizendo para você pesquisar. Pegue a nota de uma compra de supermercado e verifique como é feito o cálculo do preço dos produtos dos quais foram comprados mais de uma unidade. O que você vai fazer? Você vai anotar esses valores. Vamos supor, a mamãe foi no supermercado e ela comprou 4 caixas de leite. Verifique na nota como está discriminado, como está escrito as 4 caixas de leite. Com certeza lá estará 4 vezes e o nome do produto. E assim você vai colocar, não esqueça do resultado. Quando se compra mais de uma unidade de certo produto, eles utilizam o cupom fiscal. Uma multiplicação é representada nessas contas que são de mais de um produto. Ok, vou repetir de novo. Resolva as multiplicações a seguir. Você vai colocar entre parênteses as primeiras multiplicações e vai resolver. E na número 2, que é no caso número 1, pesquisando, você vai pegar uma nota de uma comprinha da mamãe do supermercado e vai verificar como é feito o cálculo dos produtos que são comprados em grande quantidade, ok? E vai colocar. Você vai observar que mais de uma unidade de um certo produto, no cupom fiscal, representa-se uma multiplicação. E você vai copiar essa multiplicação, o produto e o valor no seu livro. Agora, nós vamos para o caderno. A atividade do caderno está lá. Resolva as multiplicações como exemplo. Observa como eu coloquei o exemplo para você. A, 4 vezes 3 vezes 2. Vou resolver primeiramente o que está dentro do parêntese. No caso, 4 vezes 3, que dá 12. Repito o vezes 2 ao lado do 12 e fica uma outra multiplicação. 12 vezes 2, 24. Assim, você vai fazer na letra B, 6 vezes 2 vezes 8. Na letra C, 5 vezes 7 vezes 2. Na letra D, 9 vezes 6 vezes 4. Na letra E, 5 vezes 3 vezes 4. E na letra F, 2 vezes 3 vezes 4. Lembrando, resolva primeiro o que está dentro do parêntese. Ok? A próxima atividade está aqui. Efetue as multiplicações conforme o modelo. A pergunta, ela estará desta forma aqui, ó. Cadê minha setinha? Ela estará desse jeito. E você irá resolver ou desta forma ou desta outra forma. Não esqueça de colocar os parênteses. Se você não colocar o parêntese, vai estar errado. Ok? Ou se você quiser exercitar e saber se vai dar o mesmo resultado, você faz as duas. Aqui nós temos letra A, 9 vezes 2 vezes 5. Letra B, 5 vezes 1 vezes 8 vezes 2. Letra C, 9 vezes 5 vezes 2 vezes 1. D, 8 vezes 2 vezes 5 vezes 4. E, 3 vezes 9 vezes 6. F, 6 vezes 8 vezes 4. E G, 8 vezes 9 vezes 3. Não esqueça de colocar o parênteses, no caso, como na letra B, na letra C e na letra D, que tem mais de 2 multiplicações, você vai colocar os parênteses apenas na primeira multiplicação ou na última. Ok? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês. Assistam a correção. Os papais e as mamães que ainda não pegaram
a atividade extra que está aqui na escola, por favor, venham buscar, porque na quarta-feira nós ainda teremos correção. Nós corrigimos português e a primeira pergunta de matemática. Na próxima aula nós teremos a correção apenas de matemática. Ok? Tchau, tchau, um abraço, se cuidem!